Quem viu que começou a guerra? Ninguém? Só. Glória a Deus. Itamar, falando em guerra, policial militar, passa aqui no final, eu quero falar contigo. Não é sobre guerra, não. Começou a guerra. Vocês devem ter visto. E aí eu me lembrei, porque a gente vai falar um pouco sobre isso nessa noite também. Mas porque essa música que foi tocada aqui é do pastor do Bola de Neve de Israel. A gente tem uma igreja lá em Israel, orem por eles, tá? Eu tenho o aplicativo Red Alert, que é um aplicativo que é usado em Israel, pelos moradores em Israel, que alerta quando vai cair mísseis. E aí eu estava mostrando para a pastora antes de vir para cá. São milhares e milhares de mísseis, é porque só aparece o que cai. Só que de milhares que são lançados, caem uns 5, uns 10. Então, se todos os mísseis que são lançados contra Israel caíssem, já tinha se destruído há muito tempo. Mas tem o Domo da Rocha, tem o estilingue de Davi, várias proteções lá que protegem dos mísseis de não cair. Então, além da mão de Deus, né? Então, orem por Israel, orem pelo Irã, né? Orem pela nossa igreja em Israel. Lá o tempo todo ele posta lá no Instagram, depois você acompanha. Essa música que ele tocou agora nos dízimos é dele, do pastor Tarcísio. E é o tempo todo correndo pro bunker. Toca a sirene, corre pro bunker, se esconde lá no bunker. E assim vai durante muito tempo. Então orem por eles, orem pela paz em Jerusalém, pela paz em Israel. E óbvio, orem pelo Irã também, tá bom? Levítico capítulo 23 diz assim no versículo 1. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações. São estas minhas festas. E aí ele começa a dizer no capítulo 23 de Levítico. Então Deus determinou determinadas festas que seria para o povo estar comemorando em determinado momento da história, lembrando essas festas. Cada festa tem um propósito, cada festa aponta também para Jesus Cristo, né? Que é a Páscoa, que é os pães ázimos, que é a festa das primícias, que é a festa de Pentecostes, que é a festa de trombetas, a festa do dia da expiação e tabernáculos. Todos esses eu não vou entrar em detalhe para a gente ganhar tempo, não é sobre isso, mas são festas proféticas que o Senhor aponta para Israel e aponta para a igreja e fala: comemorem elas, né? Lembrem, porque cada uma delas, eu acho que o ano passado eu preguei algo sobre isso, aponta para Jesus, tá? São festas proféticas. Mas nessa noite, quero falar de uma outra, que não é uma que Deus ordena ao povo que comemore, continue comemorando nós todos como igreja, mas é uma festa específica para o povo judeu, né? É uma festa que está na Bíblia, que é exclusiva aos judeus e que tem um viés mais histórico e nacionalista, mas que não deixa de ter suas implicações espirituais e que acaba marcando tempos, estações e ciclos de Deus, porque essas festas sempre marcam tempos, estações e ciclos. E essa é a festa do Purim. É uma festa que está ligada à história do povo judeu. Para os judeus é a festa mais alegre. Se você entrar no Instagram, eles estavam já se preparando essa semana para comemorar o Purim, porque é como se fosse um carnaval do Brasil, óbvio, sem essas esculhambações daqui. Mas é a festa onde eles se fantasiam, onde eles saem para a rua para dançar, para comemorar, eles comem, eles bebem, eles fazem uma festa, é uma tradição, porque está lá na Bíblia isso, né? E está lá como uma ordem para os judeus, para que eles lembrassem dessa festa. Então eles comemoram o Purim justamente nesse período. Então as crianças saem todo mundo fantasiado nas ruas, as crianças saem com chocalho, saem com umas matracas lá, língua de sogra, e em determinado momento tem uma ordem nessa festa que o Senhor deixou, que eles leiam o livro de Esther, que é onde está a festa de Purim. Então, durante toda essa festa eles jejuam, eles não só fazem festa, mas eles jejuam e leem o livro de Esther. E toda vez que eles leem o livro de Esther, que se fala o nome de Amã, e aí vocês vão entender, a gente vai ler aqui, as crianças sopram a língua de sogra, vaiam, porque é um inimigo de Israel, e vocês vão entender aqui os acontecimentos do livro de Esther, de uma judia que se tornou rainha no mais poderoso império naquele tempo, o Império Persa, que sucedeu o Império Babilônico, durante o reinado justamente do rei Assuero, com quem ela casou, ou Xerxes no grego.
no ano 480 a.C. Então isso aconteceu há cerca de 2.500 anos atrás. Esse foi o período pós-cativeiro. A gente vai ler aqui sobre o livro de Esté. Então se você tem dificuldade, já vai procurando aí, porque ele fica lá no meio do livro, fica lá no meio do Antigo Testamento. E ele acontece par e passo ali com Esdras, com Neemias, principalmente Esdras. Porque quando Esdras volta com parte do povo do período do exílio babilônico ali de 70 anos, quando eles começam a voltar, então no final dos 70 anos de exílio, Esdras vem para reconstruir o templo, é quando está acontecendo o livro de Esté, que a gente vai ler aqui. Outros ficaram, preferiram, muita gente nem voltou para Israel, para reconstruir Jerusalém, muitos preferiram ficar lá, já nasceram na Babilônia, levavam suas vidas lá, tinham seus negócios, tinham suas famílias na Babilônia, e preferiram ficar lá, como Esté e Mordecai, seu primo. Então, o nome dessa festa Purim vem de um termo persa que a gente vai ver na palavra, que significa sorte, que é a palavra pur, que é justamente do persa. E aí essa palavra pur é usada por Amã quando ele vai sortear o dia em que vai haver a matança dos judeus no Império Persa. Então, nós vamos ler bastante hoje, nós vamos ler o livro de Esté hoje, então prepara a tua Bíblia aí, já abre tua Bíblia no livro de Esté, fica depois de Neemias aí, para a gente poder ler entender o que Deus está querendo falar conosco. Abre tua Bíblia em Esté. Enquanto você abre, eu vou dando um pano de fundo aqui, que óbvio a gente não vai ler o livro todo, nós vamos ler alguns textos base que vão dar um norte para aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite com a gente, tá? Então Esté e Mordecai eram judeus, né? A gente sabe que o Império Babilônico, com Nabucodonosor, levou o povo de Israel, mais especificamente o povo de Judá, lá da região sul de Israel, para o cativeiro, e Deus já tinha alertado isso ao povo. Eles passaram 70 anos no cativeiro na Babilônia. Ao final dos 70 anos eles começam a voltar para reconstruir Israel. Só que o Império Babilônico não acaba por conta de 70 anos, acaba porque um outro império cresceu, e é sempre assim, que foi o Império Persa. Então o Império Persa vence o Império Babilônico e começa a tomar conta do mundo. Essa é a realidade do livro de Esté. Então a capital do Império Persa era Suzã, capital do Império Persa, e era onde moravam Esté e Mordecai, ou Mardoqueu, seu primo. Então ali era onde o rei Assuero, o rei do Império Persa, ou Xerxes, resolve dar uma festa grande. Então ele era um cara que gostava muito de aparecer. E ele deu uma festa grande para os líderes das 127 províncias do Império Persa, para mostrar suas riquezas, para mostrar seu poder. E a palavra diz que foi uma festa assim de 180 dias. Então foi 6 meses de cana. Imagina esses caras como é que não estavam. Ele juntou os líderes dele, 127 províncias, e estava ali. E aí, num determinado momento, ele já muito mamado, imagina, 6 meses. Era pior do que eu quando era alcoólatra. Então, no auge da cana lá deles, ele chamou a rainha Vasti, que era sua esposa do rei Assuero, e falou: cara, traga ela aqui, né? Sabe quanto bêbado faz besteira? Que eu quero mostrar como minha esposa é linda para os meus liderados, quero mostrar o quanto ela é bonita. E ele chamou a sua esposa simplesmente para desfilar, para mostrar a sua esposa para aqueles homens que ali estavam, e ela se recusa, óbvio. Fala: cara, deixa de viagem, você está viajando. Só que a ordem do rei não poderia ser revogada de maneira alguma, e se ela desobedecesse, ela tinha que ser punida. Então, seguindo as orientações dos seus conselheiros, ele despreza a rainha e abre um concurso em todo o Império Persa durante 1 ano, para escolher a próxima rainha. Então ele faz um concurso de beleza para escolher a próxima rainha no lugar da rainha Vasti, né? E aí onde começa a nossa história, lá em Esté capítulo 2. Abre tua Bíblia aí, Esté capítulo 2, versículo 5. Nós vamos ler bastante, então deixa aberta a tua Bíblia aí. Diz assim: ora, na cidade de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado
de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Esté, filha do seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai o adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidade de Suzã, sob os cuidados de Hegai. Levaram também Esté ao palácio real e entregaram os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso, Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza, alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Esté não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não lhe dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Esté estava, passando o que ia acontecer. Esté estava passando e o que ia acontecer com ela. Tá? Versículo 17. O rei amou Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele o favor e a aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Até aqui. Deixa aberto aí, como eu falei, a gente vai ler todo esse livro hoje de Esté. Então, a gente leu alguns pontos aqui, vocês viram. O rei convocou um concurso de beleza para levantar a próxima rainha, escolher a mais bonita para que fosse a próxima rainha. E aí Mordecai fica sabendo disso, e aí fala para Esté participar. Só que tinha um detalhe, ela não poderia dizer que ela era do povo judeu, que ela tinha vindo de Israel. Essa era uma preocupação, porque esse povo era um povo inimigo de Israel. Então, o detalhe era, você não pode falar que é judia. Então ela estava escondida lá. Ela foi eleita, e lá no versículo 17, o rei Assuero, ou o rei Xexe, escolhe Esté. Ela era muito bonita, uma mulher muito bonita, que chamava a atenção, e o rei a escolhe como a nova rainha, no lugar de Vasti. Tá? Então, a palavra que diz que ela encontrou graça, que ela encontrou favor diante do rei, é a mesma palavra usada em Gênesis 6:8. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Tá? Então, ela encontrou favor ali diante do rei. E ela foi escolhida a rainha agora do Império Persa. Era justamente agora Esté, uma mulher judia, mas eles não sabiam disso. Tá? E aí vamos lá para o versículo 21, que diz assim: naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei que se achavam Bigtã e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esté. E Esté o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era de fato os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Olha que interessante, continua a história. Ela foi eleita rainha. Como eu falei, ninguém sabia que ela era judia. Mordecai, seu primo, ficava só de longe, acompanhando. Ele ficava ali constantemente na porta do palácio do rei. E um belo dia ele está na porta do palácio do rei, e aí ele ouve 2 soldados conspirando para matarem o rei Assuero. Ele ouve isso, vai e fala para Esté: Esté, é o seguinte, estão querendo matar o teu marido, estão querendo matar o rei. E aí o que ela faz? Conta ao rei, e aí fala: ó, Mordecai, sem entrar em detalhes quem era Mordecai, veio me dizer aqui que estão querendo te matar. Aí se investiga isso, descobre que esses 2 soldados queriam realmente matar o rei, e aí o rei manda matar eles na forca. E isso fica registrado no livro das crônicas dos reis. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que tem 1 Crônicas e 2 livro de Crônicas. Esses livros de crônicas eram normais. Eles anotavam em cada reinado o que acontecia de fato ali em cada reinado, os acontecimentos importantes. Então guardem isso na memória de vocês, que vai ser importante lá na frente. O rei não sabia quem era Mordecai, mas ele anotou lá no livro das crônicas do rei, que fica registrado para toda a história, que Mordecai salvou a vida do rei. Ele avisou que 2 pessoas estavam conspirando contra o rei. Vamos continuar? E a história continua, porque agora vai entrar um personagem importante nisso tudo.
Lembra que eu falei que na festa de Purim as pessoas vaiam quando se cita o nome na leitura do livro de Esté de Amã? Agora a gente vai conhecer que personagem é esse, porque ele ascende politicamente e no poder lá na Assíria, e vocês vão entender agora por quê. Esté capítulo 3, versículo 1. Depois disso, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, a Agagita, e o exaltou. Ele deu um cargo mais elevado do que todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Amã, para ver as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado que ele era judeu. Por isso, Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Olha só. Então chegamos ao momento. Esté era a rainha. Mordecai era simplesmente o seu primo que cuidava dela. O rei Assuero levanta um tipo de primeiro-ministro lá no Império Pérsia. O cara que ia mandar depois dele era quem mandava mais, Amã. Só que Amã era revoltado, tinha raiva e era inimigo do povo judeu. E ele descobre que Mordecai era judeu, mas ele não sabia que era primo dela, de Esté. E aí o que ele faz? Ele estava com tanta raiva porque Mordecai não se prostrava diante deles, assim como Daniel, assim como os demais lá na Babilônia faziam, que ele falou: eu vou matar ele, mas eu não vou matar só ele. Eu vou matar ele e todo o povo judeu. Amém? Vocês estão acompanhando até aqui? Vocês estão comigo? Então a palavra de Deus diz no verso 5 que ele se enche de fúria. Ele estava cheio de fúria. E aquilo que preenche uma pessoa é aquilo que a controla. Então tenha cuidado se você também é uma pessoa cheia de fúria. Então se uma pessoa é cheia do Espírito Santo, quem a controla é o Espírito Santo. Se a pessoa é cheia de mágoa, de raiva, de fúria, como era Amã, essa pessoa vai ser controlada pela fúria. E o interessante é que diz que ele era um filho de Agagita. Pode ser que, se a gente for ler a história, ele seja filho do rei, mas descendente do rei Agag. Rei Agag, quando a gente vai ler lá em 1 Samuel, quando Saul era rei em Israel, Samuel dá uma ordem que Deus mandou, que ele fosse lá nos Amalequitas e matasse o rei Agag, destruísse os gados, tudo. E aí o que Saul faz? Rei de Israel vai lá, traz o gado para ele, traz o dinheiro para ele e não mata o rei Agag. E aí por Saul não cumprir o que Deus tinha pedido, provavelmente agora Israel estava pagando o preço por isso. Porque Amã era descendente do povo de Agagitas, dos descendentes do rei Agag. 500 anos depois, a conta estava chegando. Porque Amã estava querendo matar todos os judeus. Vamos voltar para Esté, capítulo 3, versículo 7. Continua assim. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, do 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado o Pur, isto é, fizeram um sorteio na presença de Amã para determinar o dia e o mês, e foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reinado, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei, e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decretes que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel de sinete e deu a Amã, filho de Amadate, o Agagita, inimigo dos judeus, e lhe disse: fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser.
versículo 12. No dia 13 do primeiro mês, chamaram os secretários do rei, segundo tudo que Amã havia ordenado, se escreveu aos sátrapas, aos reis, aos governadores e a todas as províncias e aos chefes de cada povo. A ordem devia ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo da sua própria língua. Foi escrita em nome do rei Assuero e selada com o anel de sinete. Esse anel era o anel do rei. Então se decretou, Amã convenceu o rei Assuero, rei do Império Persa, a matar todos os judeus que existissem no Império Persa. Não se afasta. Eu sei que é cansativo agora o começo, sei que tem um bocado de gente cochilando, acorda, mas vocês vão entender no final, tá bom? É preciso que a gente leia para vocês entenderem a história. Então o Amã, que era o primeiro-ministro dele, que odiava os judeus, tinha o poder do anel lá do rei e selou a carta para todos os governadores do Império Persa, falando: é o seguinte, a partir de agora todos estão autorizados a matar os judeus no Império Persa. Ele lançou a sorte, ele lançou o pur, que foi o que eu falei aqui no começo para vocês. Então Mordecai fica sabendo desse decreto, que a partir de agora está autorizado matar todos os judeus do Império Persa. Ele fica desesperado e procura Esté. Ele procura a rainha Esté para pedir ajuda. Esté capítulo 4 agora, versículo 1. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano, de saco de cinza, saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar na porta do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentações, e muitos se deitavam em panos de saco e de cinza. Aí versículo 9. Ataque voltou e transmitiu a Esté as palavras de Mordecai. Então Esté falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença senão a morte, a não ser que o rei estenda a esta pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Mordecai ficou sabendo da ordem de Amã para matar os judeus e correu para avisar Esté. E aí chegou e avisou a Esté: avisa, cara, o rei que estão querendo matar os judeus. Todos os judeus. Aí ela falou: cara, eu não posso fazer nada, porque para chegar diante do rei tem que ter autorização, ele tem que chamar. Faz 30 dias que ele não me chama. Se alguém chegar diante do rei sem ele chamar, a pena é de morte. E aí continua no versículo 12. Estas palavras de Esté foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esté: não pense que porque você está no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura, para um tempo como esse, que você foi elevada à condição de rainha. Então Esté pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, jejuem por mim, não comam, não bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esté lhe havia ordenado. Então ele convenceu Esté a falar com o rei. E olha que interessante, ela criou coragem, porque depois de uma chamada, Mordecai falou: cara, você acha que porque você é rainha, tá aí, na hora que ele descobrir que você é judia, você vai morrer também. Não acho que você vai escapar porque está aí. Aí ela pensando, aí ele falou: pô, será que não foi justamente para um tempo como esse que Deus te levantou? Ela pensa bem e fala: então vamos fazer o seguinte, vamos levantar 3 dias de oração e de jejum, para que eu possa ir diante do rei e falar com o rei, né? Então a gente vê a continuidade dessa história. Ela criou coragem e foi falar com o rei. Enquanto isso, Amã já tinha terminado de construir a forca, já estava lá se preparando lá. Esté capítulo 5, versículo 3. Então o rei perguntou: o que é que você tem, rainha Esté? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino
lhe será dado. E Esté lhe respondeu: se for do seu agrado, venha hoje com Amã ao banquete que preparei para o rei. Então disse o rei: peça a Amã que venha depressa, para que possamos atender ao pedido de Esté. Assim o rei e Amã foram ao banquete que Esté havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esté: qual é o seu pedido? Peça que lhe será dado. Será dado mesmo que seja metade do reino. E Esté respondeu: o meu pedido e o meu desejo são os seguintes: se achar favor diante do rei, e se for do agrado do rei conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha a Amã ao banquete que vou preparar amanhã. Então farei o pedido para que o rei me conceda. Naquele dia, Amã saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei, e ver que ele não se levantava nem tremia diante de Amã. Porém, Amã se conteve e foi para casa. Depois mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã falou sobre a sua glória e suas riquezas, a multidão dos seus filhos, tudo o que o rei tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Amã acrescentou: a própria rainha Esté e ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. E também para amanhã estou convidado com ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz enquanto eu vi o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Então sua esposa e todos os seus amigos lhe disseram: manda fazer uma forca de 22 metros e pela manhã diga ao rei que nela você vai enforcar Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Olha só, Esté preparou uma arapuca para ele e ele nem se tocou. Esté chamou o rei e falou: eu quero te fazer um pedido. O rei falou: poxa, faça o pedido. Ela falou: não, mas chama Amã para ficar aqui com a gente, para que ele possa fazer parte desse banquete com a gente. A Amã foi. Ela falou: não vou fazer o pedido hoje, vou fazer amanhã, para o senhor e para Amã junto aqui. Aí Amã voltou para casa todo feliz, falando para a esposa: você não tem noção, é um banquete só para mim e para o rei. Aí ele começou a falar das suas riquezas, do seu poder, se exaltando e falando o quanto ele era poderoso. Mas ainda assim ele guardava no coração dele a raiva dos judeus e o quanto ele queria matar Mordecai e os demais judeus. E aí o que acontece? A esposa dele e os amigos dele dão uma sugestão maravilhosa. Constrói uma forca de 22 metros de altura, um prédio de quase 8 andares, para matar Mordecai. Ele se alegrou e mandou construir. Falou: massa. E foi para o banquete. Só que numa noite tudo pode mudar, igreja. Numa simples noite toda uma história pode mudar. Vamos ver lá no capítulo 6 de Esté, versículo 1. Naquela noite o rei não pôde dormir. O rei teve insônia. Então mandou, olha que ele nem torce para o Vasco. Ele nem existia ainda. Então ele teve insônia a noite toda. Então mandou buscar o livro de crônicas. Lembra do livro das crônicas que eu falei para vocês? Ele estava sem sono. Naquele tempo não tinha YouTube, não tinha WhatsApp, não tinha celular. Graças a Deus. E aí o que ele fez? Traz o livro. Eu estou sem sono, quero ler o livro de crônicas. Então ele mandou buscar o livro de crônicas, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou, que honras e distinções foram conferidas, foram entregues a Mordecai por ter feito isso por mim? Os servos do rei que o serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou: quem está no pátio? Aí os caras falaram: oxe, Amã. Olha quem estava no pátio, Amã, que tinha entrado no pátio exterior, no palácio real, para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Então, o rei ficou descobrindo naquela hora que quem tinha salvado a vida dele foi Mordecai. Aí falaram: cara, e o que fizeram por esse brother aí, velho, que salvou minha vida? Aí os caras falaram: nada, nenhuma recompensa. Ele falou: oxe, está errado. Quem é que está entrando aí? Vamos fazer alguma coisa. Quem é que está entrando aí no pátio? Aí os caras falaram: Amã. E Amã vinha todo feliz, porque ele tinha construído uma forca para matar Mordecai. Vamos continuar a história, que eu nem sei onde foi que eu parei, mas aqui. Versículo 5.
Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Amã entrou e o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Aí ele se encheu. Aí Amã falou: oxe, agora. É igual aquele bicho da Sport TV que narra futebol. Agora eu se consagro. Aí ele falou: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã pensou assim: a quem mais o rei poderia honrar, a não ser a mim mesmo? Pensou lá com ele, né? Falou: oxe, agora chegou a minha vez. Por isso ele respondeu ao rei, achando que era para ele: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos trajes reais, que o rei costuma usar, o cavalo que o rei costuma andar montado, e sobre a sua cabeça seja colocada a coroa real. Olha só, ele começou a pedir tudo que era do rei. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se carregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois que o leve de cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com que o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele sentado junto à porta do rei. E é tudo verdade. Ele sentado, estava lá Mordecai, sentado junto à porta do rei. E não omita coisa nenhuma de tudo que você falou. Amã pegou os trajes, o cavalo, vestiu Mordecai e o levou de cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isto que se faz o homem ao quem o rei deseja honrar. Glória a Deus. Olha o que aconteceu com Amã, cara. Olha o que aconteceu com Mordecai. Os aplausos não mudam as pessoas que são verdadeiramente humildes, porque os seus valores são muito mais profundos. Deus pode confiar suas bênçãos aos humildes, porque eles buscam honra somente ao Senhor. Então, a Amã estava lá se achando, passou a noite falando para a esposa que ia ter um café da manhã no outro dia, um banquete, aquela parada toda. Só que Deus providenciou uma insônia e preparando a forca para matar no outro dia de manhã Mordecai. E aí o rei teve uma insônia, mandou trazer o livro de crônicas e viu lá, falou: pô, Mordecai recebeu alguma recompensa porque salvou a minha vida? Não. Então traga aqui. Quem é que está entrando aí? Vamos abençoar. Amã. Amã, o que deve se fazer com alguém que honra o rei, que guarda a vida do rei? Tá dele. Agora chegou a minha vez. Falou tudo aquilo e era para Mordecai. O contraste entre a reação de Mordecai e a reação de Amã demonstra a diferença entre reputação e caráter. Amã era homem famoso, um homem de reputação, apenas porque o rei o havia feito assim. Mas ele não era um homem de caráter. Sua reputação, a reputação de Amã, dependia do seu cargo, dependia da sua riqueza, dependia da sua autoridade, tudo o que podia ser tirado facilmente. Mordecai não, Mordecai era um homem de caráter. Porque de fato, reputação é o que os outros pensam que você é, enquanto caráter é o que Deus sabe que você é. Mateus 23:11 diz: mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Olha a reviravolta nessa história. O cara que estava prestes a ser levado para a forca simplesmente se torna o primeiro-ministro do Império Persa. O cara que era o primeiro-ministro do Império Persa, agora é aquele que vai para a forca, no lugar do judeu que ele tanto queria matar. Mas ainda assim rolou o banquete. Esté prometeu ao rei que ele levasse também Amã, e mesmo com todo o acontecido, Amã foi lá, com a cara lá de Zé Ruela, para a festa da rainha. E agora? O que eu vou fazer? Esté capítulo 7, versículo 1. O rei foi com Amã ao banquete da rainha Esté. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esté: qual é o seu pedido? Ela não tinha feito o pedido ainda, bicho. Você será atendido, o que você quer, até a metade do reino lhe será dada.
Então a rainha Esté disse: se eu tiver obtido o seu favor, rei, se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que como desejo eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou à rainha Esté: quem é esse cujo coração se instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem que quer matar o teu povo? E Esté respondeu: o adversário e inimigo é o malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete de vinho e passou para o jardim do pátio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esté, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete de vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esté. Então o rei disse: será que ele queria desonrar a minha rainha diante de mim aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse que ele seja enforcado nela. E assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Olha que reviravolta. A forca que ele tinha construído para matar Mordecai e começar a matança dos judeus foi a mesma na qual ele foi morto. E aí, para a gente terminar a leitura, Esté capítulo 8, versículo 1 diz: naquele mesmo dia o rei Assuero deu à rainha Esté a casa de Amã, inimigos dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Esté revelou que ele era seu parente. A partir de agora ele entendeu que todos eram judeus, que Mordecai era seu primo. O rei pegou o seu anel de sinete que havia tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Esté pôs Mordecai por administrador da casa de Amã. Não só Amã foi morto na forca que ele tinha preparado para Mordecai, como agora Mordecai assumiu o lugar que era de Amã. Agora o primeiro-ministro do reinado do império persa era Amã. Era Mordecai. Agora quem mandava em tudo era ele. E aí, para a gente ganhar tempo, o rei fala: qual o seu pedido? E aí Esté fala: o meu pedido é o seguinte: revogue a lei que manda matar o meu povo, os judeus. Só que, como eu falei para vocês no começo do culto, as leis que o rei declarava eram irrevogáveis, não podia ser revogado. Então o rei Assuero declara uma nova lei, que a partir de agora os judeus poderiam se defender de quem os quisesse matar. Eles podiam matar quem quisesse matar eles, que eles não seriam presos, não sofreriam pena alguma. Guardem isso, porque isso é importante. Então a lei que foi declarada agora pelo rei e aprovada com o anel lá, que era Mordecai agora o primeiro-ministro, era de que todo judeu podia se defender, inclusive matando aquele que viesse matar eles. Não se podia, como eu falei, revogar a lei de um rei já declarada. Olha a virada do jogo na vida de Esté e de Mordecai. E essa história maravilhosa não está só na Bíblia, está nas crônicas persas também, achadas por arqueólogos. Exatamente a mesma história. E aí chega o dia 13 de Adar. Vocês sabem que o calendário judeu é diferente do nosso, os meses são diferentes. Eles estão no ano 5.786, que eles começam a contar desde a criação do mundo. Na verdade, desde a criação do homem até hoje. Eles estão então no ano 5.876. E hoje a gente está no mês de Adar. Então, Esté capítulo 9, versículo 17 diz assim: isto aconteceu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Mas os judeus de Susã se reuniram nos dias 13 e 14 do mesmo mês. Descansaram do dia 15 e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Por isso os judeus das vilas que moravam nas aldeias de campo fazem do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquete, de festa, um dia que mandam presentes uns para os outros,
Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto, aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem no dia 14 do mês de Adar e do dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa, e que esses fossem dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume, que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhe havia ordenado por escrito. Porque Amã, filho de Amadata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir os judeus e tinha lançado isto é, sorte para assolar e destruir. Mas Esté foi falar com o rei e ordenou as cartas, o plano perverso de Amã que ele tinha elaborado contra os judeus, que recaísse sobre a cabeça dele e que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, esses dias são chamados de Purim, do nome Pur, e eles comemoram até hoje. Por que eu estou falando isso, igreja? Porque eu não ia pregar sobre isso hoje. E é cansativo ler, eu sei, mas era fundamental que eu lesse tudo isso e a pregação vai começar agora. Porque hoje nós estamos no dia 12 de Adar, virando para o dia 13 de Adar, exatamente há 2.500 anos antes, foi quando foi declarada a festa do Purim. Que foi justamente a festa onde o povo de Israel comemora o momento que eles podem se defender do Império Persa que queria matá-los, daqueles povos que queriam matá-los justamente nesse período do ano. E é justamente onde começa a festa do Purim. Hoje é dia 12, está mudando para o dia 13, porque o dia em Israel eles começam a contar a partir do pôr do sol. Então de hoje para amanhã é o dia 13 de Adar. Na segunda-feira até a terça, hoje já começa, mas até a terça, principalmente a segunda e a terça, é a festa do Purim, onde eles comemoram que Deus liberou eles, onde eles foram protegidos de morrer, onde Deus autorizou que eles pudessem se defender. Amém? No sábado, agora dia 28, ontem, Israel e Estados Unidos atacaram o Irã. E qual era a promessa do Irã? Varrer Israel do mapa, acabar com o povo de Israel, assim como Amã prometeu fazer. Vocês sabem qual é o nome do Irã nos tempos bíblicos? Pérsia. O Império Persa é o que é o Irã hoje. Então você está vendo a Bíblia em 3D. Você está vendo a Bíblia ao vivo e a cores. Tudo o que aconteceu há 2.500 anos está acontecendo hoje. Israel se defendendo do Império Persa que está querendo lhe destruir. E agora a gente chegou ao ponto que eu queria, e que foi onde Deus me ministrou muito. Por isso eu fiz questão de ler boa parte do livro de Esté. Vocês perceberam que nós, ao lermos o livro de Esté, em nenhum momento dos versículos do livro de Esté, eu falei o nome Deus, eu falei o nome Senhor, eu me referi em algum momento a Deus. Esté é o único livro da Bíblia que não cita o nome de Deus. Você não vê referência a Deus, você não vê citando o nome de Deus no livro de Esté. Alguns falam que o livro de Cantares também, mas tem versões do livro de Cantares que citam o nome do Senhor. Então Esté é o único livro de toda a Bíblia que não cita o nome de Deus, não faz referência direta a Deus. Mas depois de ter ouvido toda essa história de Esté, de Mordecai, do povo judeu, dos milagres, dos acontecimentos, sem citar o nome de Deus, sem se referir diretamente a Deus, vocês acham que Deus não estava ali o tempo todo? Vocês acham que mesmo sem se referir ao nome de Deus, Deus não agiu ali o tempo todo em favor do seu povo? Vocês acham que Deus não estava no controle, no comando de tudo, o tempo todo? Esse é o agir invisível de Deus. Igreja, muitas vezes nós nos encontramos exatamente assim. Não estamos vendo Deus agindo, não estamos muitas vezes recebendo respostas de oração.
Muitas vezes a gente não está vendo Deus agindo, a gente está sendo humilhado muitas vezes, estamos passando por situações vergonhosas como Esté e como Mordecai, mas mesmo assim, Deus está agindo em nosso favor. É o agir invisível de Deus. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mordecai em nenhum momento se dobrou diante de Amã. Deus agiu o tempo todo. Você vê o vento? Você vê o vento? Mas você vê o agir do vento. Você vê as palhas dos coqueiros balançando, você vê a poeira levantando. O vento desfaz o teu penteado, a tua chapinha. Você não vê o vento, mas você vê o vento agindo o tempo todo. Assim é o nosso Deus. Você pode até não estar vendo Ele, mas se você prestar atenção direitinho, vai conseguir perceber o agir dele na tua vida o tempo todo. 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Outra grande lição prática para nós nesse livro é a importância crucial de aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá. O poder da vida e da morte, de vivermos o que Deus tem planejado para as nossas vidas, reside nessas oportunidades, tanto para nós mesmo quanto para os outros. Mordecai estava tão certo da obra de Deus, daquilo que Deus ia fazer, que enviou uma mensagem para Esté, falando: Esté, é o seguinte, se você não fizer, Deus vai levantar outro que faça. O teu posicionamento pode mudar e influenciar a tua vida de outras pessoas. Porque Mordecai se posicionou, porque Esté se posicionou, um povo foi salvo. Mas o problema é que a gente vive um tempo em que o cristão tem medo de ser cancelado, tem medo de ser rejeitado, de ser criticado, e prefere não se posicionar, porque dizem que a igreja não pode falar de política. E aí chega na situação que o país está hoje, na degradação terrível que está hoje. Não pode falar de pecado para não ofender o pecador. A palavra de Deus ofende realmente o pecado, pois são opostos. Ezequiel 18:23. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta aos seus caminhos e viva? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, tanto que deu seu filho pelo pecador. Mordecai e Esté, por eles terem se posicionado como homens e mulheres de Deus, foram salvos, e todo o seu povo. Podemos ser tentados a pensar em nossas oportunidades. Podemos ser tentados a pensar que as nossas oportunidades são tão insignificantes, que o nosso círculo de influência é pequeno, que tem pouca importância, que a gente só conseguiria influenciar se fosse um grande rei, uma grande rainha como Esté. Aí seria diferente. A gente fica achando que não, mas no nosso mundinho eu só influencio poucas pessoas. Quem sabe se não foi para esse tempo que Deus te preparou? Quem sabe se não foi para esse tempo que Deus te levantou, te colocou nesse teu trabalho, te colocou nessa tua escola, nessa tua faculdade, tem te conectar dessas pessoas. Você, quem quer que você seja, e quais que sejam as suas circunstâncias, você é chamado para reinar em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Romanos 5,17 fala isso. Cuide para que você não perca a sua oportunidade. Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele nos colocou onde Ele pode nos usar da melhor maneira possível para a sua glória. Onde você está hoje, foi lá que Ele te colocou para te usar. Não importa qual é o teu trabalho, qual é a tua função, foi Deus quem te colocou lá. Se falharmos justamente aí, pode ser que Ele realize o seu propósito através de uma outra pessoa, de uma outra maneira. E nós sofreremos perdas incalculáveis. Como Esté, devemos estar prontos para tomar a nossa vida em nossas mãos e arriscar tudo ao serviço do reino. A mão de Deus não é tão curta que não possa salvar, nem o seu ouvido tão pesado que não possa ouvir. Quer você o veja ou não, Ele está agindo na sua vida nesse exato momento. Deus é especialista em transformar o ordinário em extraordinário. A vida dela era simples. Deus não apenas age de maneira incomum, mas também age em dias comuns.
Não fique esperando sempre o holofote, os fogos, os aplausos. Deus age em dias comuns. Deus age no seu dia a dia de forma comum. Ele está tão envolvido nos eventos corriqueiros e simples do teu dia a dia, quanto naqueles dias espetaculares, milagrosos e cheios de acontecimentos. Em ambos, Deus está agindo. Spurgeon fala assim sobre a providência divina: a sabedoria do Senhor se manifesta na maneira como Ele organiza os menores eventos para produzir grandes resultados. Frequentemente ouvimos pessoas dizerem a respeito de um evento agradável ou grandioso: que providência! A gente costuma falar para que Deus fez aquilo quando é algo grande, quando é algo poderoso, enquanto se calam sobre qualquer coisa que pareça menos importante ou que tenha um gosto desagradável. A poeira levantada pela roda de uma carruagem é tão seguramente guiada pela providência divina quanto um planeta que está flutuando em sua órbita. É o mesmo Deus agindo naquela poeira e no planeta que está sustentado lá na órbita. Há tanta providência de Deus no rastejar de um inseto, quanto no exército marchando para destruir um continente inimigo. Tudo, o mais minúsculo, assim como os mais magníficos, é ordenado pelo Senhor que preparou seu trono nos céus, cujo reino reina sobre tudo. Do mais simples ao maior, Deus tem cuidado de tudo. Samuel diz: o Senhor empobrece e enriquece, Ele humilha e também exalta. 1 Samuel 2,7. Daniel, no seu livro, no capítulo 2, versículo 21, diz: Ele é quem muda os tempos e as épocas, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. É Deus. E o interessante nessa fala de Daniel é que o Purim é comemorado dia 14 e dia 15, que vai ser segunda e terça. E na terça, no nosso calendário, 3 de março, tem uma lua de sangue. A guerra começou no sábado, um dia raro de alinhamento de 7 planetas, a parada planetária. 3 dias depois acontece uma lua de sangue. Os céus falam. Os céus falam. Lucas 21, 25 diz: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Quando Deus criou o céu e a lua, Ele disse que eram para sinais, para marcar tempos e estações lá em Gênesis. Quando os sinais aparecem nos céus, queridos, porque o relógio de Deus está andando. Amém? Interessante que Ezequiel 38 mostra que os tempos finais, a Pérsia ia se juntar com outros povos para tentar destruir Israel. Quem é a Pérsia? O Irã. E todas as vezes que a Bíblia aparece, que na Bíblia aparece a lua de sangue, é em contexto de juízo e de intervenção divina, além de abalo de estrutura de nações e governos. Terça tem lua de sangue. Joel 2,31 diz: o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Apocalipse 6,12. Vi, quando o cordeiro quebrou o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como um pano de saco feito de crina, e a lua ficou toda vermelha em sangue. Sinais nos céus precedem juízos na terra. 3 dias entre alinhamento e eclipse. E o número 3 é simbólico, ele representa início, meio e fim. Passado, presente e futuro. Corpo, alma e espírito. Nascimento, morte e ressurreição. 3 dias entre morte e ressurreição. 3 dias no ventre do peixe, Jonas. 3 simboliza transição. Ordem, ruptura, transformação. 3 fases. O livro de Esté também aponta para Jesus, aquele que intercede por nós junto ao Pai e que mudou a sentença de morte na cruz que estava sobre as nossas vidas. Nós estamos vendo a Bíblia em 3D, ao vivo e a cores. Isso não é para te botar medo, é para te alegrar. A palavra de Deus se cumpre a cada ponto, a cada vírgula, a cada palavra. Amém, queridos? Tem como dizer que não foi Deus quem mudou a história de Esté? Muitas vezes Deus fala mais calado do que falando.
Lá em Esté capítulo 4, versículo 14, quando ele diz assim: porque você vai ficar calado agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevado à condição de rainha. Deus cumprirá seus propósitos, soberano, mesmo que os seus servos se recusem a obedecer à sua vontade. Deus vai cumprir a sua vontade, independente se você quer cumprir a sua missão ou não. O pastor Tozer comparou os propósitos soberanos de Deus a um transatlântico, partindo de Nova York para Liverpool, na Inglaterra, na época dele. As pessoas a bordo são livres para fazer o que quiserem, mas não são livres para mudar o curso do navio. O poderoso transatlântico do projeto soberano de Deus mantém seu curso firme sobre o mar da história. Quer queira você se posicione e cumpra a sua missão ou não, Deus vai cumprir com a missão dele. Mordecai e Esté compraram a missão, bateram no peito e falaram: eu vou cumprir a minha missão. José falava isso para os seus irmãos: não foram vocês que me venderam como escravo. Não, foi Deus quem fez tudo isso para eu salvar vocês agora da fome. O teólogo Sinclair Ferguson escreve que Deus age por meio de instrumentos humanos, mas se estes desobedecem, ele agirá por outros meios. A desobediência do homem jamais frustrará os propósitos estabelecidos por Deus. Cada filho de Deus está onde Deus o colocou com algum propósito. E o uso prático desse primeiro ponto é levá-lo a indagar: qual o propósito prático que Deus colocou cada um de vocês onde estão agora? Você já se parou para se perguntar? Por que você está no lugar que você está hoje? Talvez era o que Esté e Mordecai se perguntavam. Vocês têm desejado outra posição onde pudesse fazer algo por Jesus. Não desejem isso. Sirvam onde vocês estão. Se vocês estão sentados no portão do rei, como Mordecai, há algo para vocês fazerem ali. Se estiverem no trono de rainha, como Esté, também haverá algo para ser feito ali. Não peçam para ser porteiros ou rainhas, se essa não é a missão de vocês. Mas seja qual for a posição que vocês ocupem, sirvam a Deus nela. O louvor já pode se colocar aqui. Em Esté capítulo 4, versículo 16, ela reúne o povo, manda fazer um jejum para que ela possa entrar diante do rei. O medo, ela estava com medo, ela recusou no começo. Mas aí ela foi orar, foi jejuar para se encher de coragem. O medo é compreensível nesse contexto, mas não a covardia ou a desobediência. Você pode ter medo daquilo que Deus tem te pedido, mas isso não pode te travar, não pode te parar. Esté não esperou cair do céu, ela agiu. A fé na providência de Deus, em vez de reprimir nossas energias, nos impulsionam à diligência. Trabalhamos como se tudo dependesse de nós, até a gente entender que a nossa fé, tudo depende de Deus. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou eu que sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém, queridos? Se o livro de Esté nos ensina algo, é que Deus administra os assuntos dos homens, mesmo que eles não saibam. Deus sabe o que está fazendo, e nas cortes celestiais não há coincidência nem surpresa. Esté não teve sorte de ser rainha. Mordecai não teve sorte de ter ouvido a conspiração para assassiná-lo. Não foi sorte ou acaso que fez Amã entrar na corte real naquele exato momento com aquela intenção. Todos esses eventos foram orquestrados por Deus e não pelo acaso. É claro que isso se torna difícil, muitas vezes em momentos difíceis. A vida de Amã é um exemplo da lei da semeadura. Aquilo que você planta, você vai colher. Deus cuidou de Esté, cuidou de Mordecai, cuidou do povo de Israel e vai cuidar de você. Não importa o que você esteja passando, fica tranquilo. Deus está cuidando de você e dos seus. Não se preocupe. Nosso Deus é o Senhor de toda a história. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas Ele sabe de toda a história, pois foi Ele quem a escreveu. Deus jamais é pego de surpresa. Ele é soberano. O livro de Esté é o livro onde Deus age e muito propositadamente, sem aparecer, nos provocando a termos fé nele, a acreditarmos mesmo quando não o vemos.
O humilhado foi exaltado e Deus reverteu a situação desfavorável na vida daquela mulher. Não acreditem nas mentiras do diabo, que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Mentira! Deus escreve certo em linhas retas. 2 Samuel capítulo 22, versículo 31. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Quando tudo parece estar perdido, numa noite, como foi na vida de Esté e Mordecai, tudo pode mudar. A tua história pode mudar numa noite. Neemias capítulo 13, versículo 2. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. O que tem te afligido hoje, cara? Qual a situação que você está vivendo que parece que Deus esqueceu de você? Aquilo que é maldição, Ele pode transformar em bênção nessa noite. Nosso papel, nos posicionarmos como Esté e Mordecai. Orar, jejuar, nos purificarmos, crermos, agirmos. Precisamos estar prontos, pois a qualquer momento o rei pode te chamar. Precisamos estar prontos, porque a qualquer momento Jesus voltará. E como é que Ele vai te encontrar? Lucas 12:40. Vocês também fiquem preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês não pensam. Marcos 13:33. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será. Tua história pode mudar simplesmente nessa noite. Quando parece que Deus não está agindo. Quando você não vê o agir, quando você não vê a manifestação de Deus, mas Ele está o tempo todo cuidando de você. Faça a sua parte, haja. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça.